Não está cortando aí, o enquadramento está bom? Não está cortando a cabeça aí não, né? Foi aí, Nonato? Bom demais. Obrigado, viu, meu irmão? Bom dia, gente. A paz do Senhor sobre a vida de cada um. Estão conseguindo me ouvir bem aí? Bem? Bênção demais. Mais um dia aqui estamos, mais uma manhã para a honra e glória do nosso Senhor. Continuando aí os nossos estudos no livro do Apocalipse. Peço que os irmãos aí abram as suas Bíblias, Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. Finalizaremos os selos, né? Sétimo selo. E entraremos num novo ciclo. Também só avisar os irmãos, nós estamos ali com diversas literaturas do cada dia, tá, meus irmãos? Nós temos uma caixinha ali, nós temos muito cada dia, tá? Uma literatura para que a gente possa entregar ali para quem nós conhecemos, distribuir, aproveitar esse tempo para evangelização. É um cada dia de Natal, então uma mensagem específica para este final de ano. Não deixe de pegar ali, deixa no seu carro, quando você sair, leva um pouquinho no bolso, cabe no bolso, na bolsa, tá bom? E aí você distribui ali, aproveita para falar do amor de Jesus neste tempo de Natal. Tudo bem? Vamos ler aqui o nosso conteúdo de estudo esta manhã e que o Senhor nos conduza em mais um tempo de profundidade. A partir do leremos todo esse capítulo, tá bom, meus irmãos? Acompanhem aí a leitura. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com a oração dos santos, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também de toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Louvado seja Deus pela sua palavra. Até aqui. Estão com medo aí, meus irmãos? Quem ficou tremendo aí? Ô André, acende as luzes por gentileza, meu irmão. Estão com medo aí, gente? Não precisa ficar com medo não, tá? Fica tranquilo aí. Fique em paz, porque Apocalipse é esperança, velho. Difícil de perceber, né? Não é não. Não é difícil não. Isso aqui é apenas mais uma continuidade daquilo que nós já vimos anteriormente. Essa
esse capítulo 8º, no início dele, principalmente ali até o versículo 6º, nós temos uma transição que fecha o ciclo dos selos e entra no ciclo das trombetas. Isso aqui, dentro da característica literária e especialmente poética hebraica, é um paralelismo progressivo. Nós já falamos, aqui são 3 eventos, 3 ciclos com 7 eventos. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças que tem como conteúdo os 7 flagelos. Então são 3 ciclos de 7 eventos, a totalidade dos eventos que são repetidos à medida em que eles acontecem. E o que é um paralelismo progressivo? Nós temos 3 tipos de paralelismos dentro da poética hebraica. É o paralelismo de contraste, o contrastivo, que é o quê? Quando se coloca uma ideia e a próxima ideia dentro da poética, ela contrasta com a primeira. Então, paralelismo progressivo, de contraste. O segundo é o sinonímico, que são ideias que são repetidas. Diversos salmos ali nós temos as ideias que elas se repetem com outras palavras, mas o conteúdo, a ideia e a mensagem é a mesma. É uma repetição sem nenhum tipo de mudança ali, a não ser mudança de expressão, de expressões que são colocadas para reforçar a ideia. No paralelismo progressivo, essas ideias elas não são apenas repetidas, mas à medida em que elas são repetidas, novos eventos que intensificam aquela ideia são inseridos. Que é o que acontece aqui quando nós olhamos para essas 3 séries de 7 eventos. Logo, aquilo que nós vemos nos 7 selos, toda aquela ideia será repetida, só que ela será repetida com a inserção de novos elementos que intensificam aquilo que nós já vimos. E quando vier os 7 flagelos, as 7 taças, quando elas forem derramadas, é ainda mais uma repetição que intensifica, e na verdade ali as 7 taças, os 7 flagelos, é a finalização dos eventos. Porque como nós percebemos aí, pelo menos nessa leitura, a gente vê que não é uma destruição final. Por quê? Fala a terça parte. Ainda é parcial. Mas intensifica aquilo que nós já vimos nos 7 selos. E muda também um aspecto. Por exemplo, quando a gente olha para os 7 selos, ali é algo mais abrangente, que alcança tanto crentes quanto não crentes. Quando a gente olha aqui já para as 7 trombetas, é algo já mais direcionado àqueles que servem a Babilônia, que servem a besta, que estão se devotando ao dragão e rejeitando o senhorio de Cristo. Porque se a gente olhar ali, por exemplo, que vai ser o próximo capítulo, capítulo 9, versículo 4, que é ali já o contexto da 5ª trombeta, tem lá, e foi-lhe dito, os gafanhotos que serão lançados ali, que faz parte do conteúdo da 5ª trombeta, foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte, não tem a marca de Deus. Por mais que os crentes estarão no tempo em que as tribulações e as fortes tribulações serão lançadas sobre a terra, isso é diretamente uma mensagem de disciplina e de juízo àqueles que rejeitam a Cristo. Para quê? Para que serve o exercício de disciplina? Para que haja o quê? Arrependimento. Aqui não é ainda os eventos de condenação. Lembra? Aquilo que nós entendemos aqui por eventos de condenação são exercícios de disciplina para que haja arrependimento. Quando a gente for lá para o finalzinho do capítulo 9, vai ter lá que muitos que se deparam com estes sinais, eles não se arrependem. O desejo e o objetivo para que todo esse acontecimento ele
se achegue aqui é para que haja arrependimento. Tá bom? Tudo bem? Vamos lá então. Nós temos uma visão, um início aqui, uma visão lá no céu ainda, que é a abertura do 7º selo. Quando há a abertura, diz lá, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Há um silêncio. E aqui algumas ideias são evocadas quando se traz essa ideia do silêncio. A ideia do silêncio litúrgico. Lembramos que essa revelação, ela está sendo declarada ali como um ato de culto entre as 7 igrejas. É um ato litúrgico, é uma assembleia litúrgica. Essa revelação está sendo lida a irmãos reunidos num ato de adoração, num ato de culto. Então evoca esse silêncio litúrgico por conta da abertura desse 7º selo, mas também pode evocar a ideia aqui de uma pausa dramática. Por quê? Porque o que talvez poderiam pensar aqueles que estão tendo ali o contato com essa revelação naquele primeiro momento? Daquela ansiedade, não ansiedade no aspecto negativo da palavra, da ansiedade. Por quê? Porque foi aberto o 7º selo, ou seja, vai chegar o fim, então finalizou, agora a gente vai saber finalmente o conteúdo do livro ali, porque o selo, lembra que não é o conteúdo propriamente dito, é aquilo que selava o conteúdo. Abrindo-se os 7 selos, abre-se o papiro, o conteúdo, fechou. Então é esse aguardo, essa ansiedade, porque agora sim, nós teremos ali o contato com o fim de todas as coisas. Mas o que nós vemos não é ainda o relato do fim, pelo menos no início do conteúdo, mas sim uma repetição daquilo que eles já ouviram nos 7 selos. Está dando para acompanhar até aqui? Está dando para seguir? Tudo bem? Então houve esse silêncio. Há também a ideia de silêncio sacrificial, que faz muito sentido dentro do contexto aqui, porque toda essa realidade do altar evoca sacrifícios, inclusive aí a ideia do incensário. O incensário era algo usado ali dentro dos rituais de sacrifícios. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, eu selecionei alguns textos ali que nós temos no material que eu enviei para vocês, o que faz muito sentido. As orações dos santos nós veremos aqui que fazem parte dentro desse imaginário como se fosse um sacrifício entregue, sendo depositado diante do altar de Deus. Então havia dentro do ritual ali sacrificial um momento em que havia um silêncio que evocava esse parar para experimentar da santidade de Deus, da sua grandeza, num sentido de reverência, de acalmar o coração e perceber o quão esse Deus ele é gigante, ele é incomparável. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a respeito aqui do silêncio. É isso aí. Muito bem. Então há essa ansiedade. O que virá após essa abertura do 7º selo? Veja que eles já tiveram uma pausa ali no interlúdio entre o 6º e o 7º selo. Lembram-se? A abertura do 6º selo, e há uma pausa que fala dos 144 mil, depois das miríades incontáveis nos céus. Já há uma pausa ali, já é evocada ali uma certa ansiedade, porque eles estão aguardando essa abertura, e quando vem a abertura do 7º selo, há ainda uma pausa intensificada. Viu os 7 anjos, versículo 2, viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Alguns, por exemplo, nós temos um estudioso chamado Grant Osborne, ele vai vincular a figura desses 7 anjos a 7 anjos que estão listados lá no livro de Enoque. Nós temos um livro apócrifo
ele se chama Enoque, e lá neste livro, que inclusive alguns textos do Novo Testamento, por exemplo, Judas, e Jesus chega a fazer menção em alguns momentos de ideias que estão dentro desse escrito apócrifo de Enoque. Lá no capítulo 20, versículos 2 ao 8, tem a menção de 7 anjos. E Osborne vai entender, não apenas ele, mas alguns outros estudiosos, não é necessário que seja, tá? Mas para que a gente tenha o conhecimento disso. Eles vão vincular essa imagem dos 7 anjos a esses 7 anjos descritos lá. Eu coloquei o nome deles aí no nosso material e também a referência da onde eles tiram essa ideia. Há 7 anjos. Agora vai se dar início a um novo ciclo. Porque a estes anjos é dado o quê? Trombetas. São dadas trombetas. E essas trombetas vão ser essa continuidade do ciclo que vai intensificar aquilo que já foi dado início nos 7 selos. Lembram-se que nós vimos nos 7 selos? Os 4 primeiros selos, aquele exercício de disciplina ali à Babilônia, toda aquelas imagens de ameaça à soberania da Babilônia. Depois nós temos o 5º selo, que é a aparição dos santos lá no céu diante do trono de Deus. Depois nós temos o 6º selo, que faz referência ali à volta final de Cristo Jesus. Essas ideias vão ser repetidas, de maneira a serem intensificadas. Tá? Lá foi de forma mais abrangente, característica da poesia e da literatura hebraica, paralelismo progressivo. As ideias elas são progressivas, elas crescem em intensidade e em conteúdo à medida que acontece. Por que isso era feito? Por que isso é muito bom didaticamente? Porque a repetição faz parte da didática hebraica. Quando a gente lê os livros, quando a gente se depara com os escritos bíblicos, diversas ideias são repetidas. Muitas vezes a gente não se dá conta disso. Aqui nós teremos um evento repetido. Não apenas aqui dos 7 selos, mas de outro evento que acontece no Antigo Testamento. Um evento muito importante para o povo hebreu. Marcante para o povo hebreu, que é a libertação do povo do Egito. É a repetição de Êxodo. E a gente vai perceber como isso é muito estreita a ligação. Por que a repetição é boa? Porque didaticamente, isso é efetivo. Então a gente repete, é igual eu disse lá, quando a gente vai ensinar as crianças menores lá. Nós vamos ensinar a criação para as crianças. A gente fica uma semana lá dizendo, e Deus criou os céus e a terra, e Deus criou os céus e a terra, e Deus criou os céus e a terra. Na próxima semana, a gente vai repetir essa mesma ideia, inserindo outro elemento. Porque aquela primeira ideia já ficou guardada no coraçãozinho delas, na mente delas, e agora outra ideia vai ser inserida, é um paralelismo progressivo. Embora as professoras, os professores ali não tenham ideia do paralelismo progressivo muitas vezes, é isso que eles estão fazendo. Isso é muito efetivo didaticamente. Por meio da repetição a gente vai guardando as ideias. Os professores aí, principalmente de crianças, sabem muito bem disso. A repetição ela é efetiva. Vai se dar início a esse novo ciclo de repetição, ao que nós chamamos de 7 vezes, ou melhor, 3 vezes 7. Eu coloquei aí 7 vezes 3, mas é 3 vezes 7. 3 ciclos de 7 eventos. Então essa visão ela acontece no céu inicialmente. João vê ali os anjos que se acham em pé diante de Deus, são dadas a eles as trombetas. Versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então há uma outra imagem de um anjo que está diante do altar e ele tem esse objeto que, como eu disse, ele era a ideia dele vem lá desde o Antigo Testamento. Ele era usado como um ritual sacrificial. Muitas vezes neles eram depositadas ali as cinzas e tudo mais. Ali era queimado e
esse queimar faz com que haja ali o subir da fumaça, e isso se torna como um aroma agradável a Deus que aceita. E a gente percebe como que isso está relacionado aqui nessa visão, nesse início aqui do ciclo das sete trombetas. O que contém? O que há nesse incensário? As orações dos santos. A oração é um tema marcante aqui em Apocalipse. Um tema muito marcante. E a gente tem orações e clamores de todos os lados. Aqui são clamores que vêm de onde? Dos santos que estão aonde? Na terra. João está dizendo que Jesus revela a João, que revela a igreja, as 7 igrejas da Ásia Menor, que essas orações são as orações deles. Só que nós temos também clamores sendo direcionados de um outro lugar, que nós vimos no capítulo 6, que são clamores que são dados aonde? Que estão aonde? E dados por quem? Aonde, Cássia? Até quando? Exatamente, é o até quando que é o clamor lá no versículo 10º do capítulo 6. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quem são esses? Aonde eles estão? Esses aqui, eles estão mortos. Aonde eles estão? Eles morreram e estão aonde? Diante do trono de Deus, ou seja, eles estão no céu, nesse plano intermediário, cujas almas daqueles que foram martirizados e mortos, que perseveraram, eles estão clamando. Ou seja, nós temos orações que vêm dos santos na terra, e nós temos as orações e os clamores daqueles que já estão diante do trono de Deus, clamando para que Deus vingue o sangue deles, que foram mortos e martirizados, mas clamando por aqueles que ainda hão de sofrer as investidas do caos, da perversidade, do maligno, do pecado, ainda aqui, da tribulação, ainda aqui na terra. Então veja como há os clamores unidos sendo levados àquele que é o único digno e que é o Todo-Poderoso para receber esse clamor, porque é Ele que dá conta de tudo. Isso aqui é uma palavra de alívio e de esperança àqueles irmãos da Ásia Menor, das 7 igrejas da Ásia Menor, não apenas, mas também uma palavra de alívio para nós, meus irmãos, de que o quê? Deus ouve as nossas orações. Neste momento, meus irmãos, quando nós nos ajoelhamos, quando nós fechamos nossos olhos, ou quando nós estamos com os olhos abertos e nós elevamos os nossos pensamentos, as nossas vozes, os nossos clamores a Deus, os anjos de Deus, do Cordeiro, dos 7 Espíritos, o Espírito Santo de Deus, estão com o incensário lá, fazendo com que isso seja levado como uma fumaça aceitável diante do trono de Deus. Ele ouve, essa é a nossa esperança. É por isso que nós oramos, porque se Deus não ouvisse, não valeria a pena nós orarmos. Nós oramos porque nós temos a certeza que Deus ouve. Ele ouve e Ele virá com livramento. Por que eu perguntei se nós estávamos com medo quando essas visões todas aqui das trombetas nos são colocadas? Porque são visões de terror, não são? Mas lembram-se que eu falei que isso aqui se assemelha muito ao que nós temos no Êxodo? O que acontece no Êxodo, no ato da libertação daquele povo que sofre hebreu para com um império gigantesco que é o Egito? O que acontece quando este povo clama a Deus? Se eu não me engano, versículo 3º, capítulo 7º, capítulo 3º, versículo 7º de Êxodo. Olha só o que diz o versículo 7º do capítulo 3 de Êxodo. Quando Deus ali se revela a Moisés, disse ainda o Senhor:
certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Ora, se não é a mesma coisa que acontece aqui para com a Babilônia, a Roma, uma vez que todos os impérios malignos são considerados como Babilônia, inclusive o Egito pode ser considerado como a Babilônia, antes mesmo da Babilônia ali ser o império dominador do Antigo Testamento. É a mesma coisa que acontece aqui, porque quando nós veremos a sequência, o que acontece com as orações dos santos? O anjo coloca ainda mais fogo e ele faz o quê? Lança sobre aonde? Sobre a terra, que significa o quê? Que tudo aquilo que acontecerá como exercício de disciplina e julgamento à terra é uma resposta de Deus em favor às orações dos santos. Ou seja, Deus respondendo às orações dos santos, ao clamor dos santos. Isso está estritamente relacionado, intimamente ligado. As orações, os clamores ao que acontecerá. Não que Deus é movido por algo sem que parta dele inicialmente, mas ele usa isso como parte importante do que acontecerá. Então veja como isso está ligado. E o que acontece no Egito, lá no Êxodo? Libertação do povo, é a destruição de um império, de um faraó que nem nome tem, para mostrar que Deus é aquele que tem nome sobre todos os nomes e que aquele que não tem nome pensa ser soberano de todas as coisas, mas nem nome ele tem. Nem nome ele tem, mas as parteiras hebreias têm nome, para mostrar que ele não tem importância nenhuma em soberania que ele pensa ter. Ou seja, é a mesma ideia, é uma repetição de uma mesma história, ou mesmo, de uma mesma ideia de história. Aqui, aquilo que Deus realizará é para libertar o povo dele do quê? Do mal. Porque no final de Apocalipse, o que a gente vê que será destruído plenamente? O mal, a dor, o sofrimento, o mar já não mais existirá. E aqueles que servem o Cordeiro experimentarão de uma nova Jerusalém. Veja que a promessa no Egito era de que aqueles hebreus, aquele povo, fosse libertado do Egito para que eles experimentassem uma nova terra. Olha como as ideias são repetidas. Às vezes a gente deixa de... E é natural também, porque a nossa cabeça é diferente da cabeça hebraica. Mas como isso nos ajuda a perceber a mensagem do texto. Ou seja, não é uma mensagem de destruição para aqueles que estão em Cristo. É uma mensagem de destruição para aqueles que estão à parte de Cristo. Mas será, no final das contas, uma mensagem de esperança para aqueles que estão em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Porque aqueles que estão em Cristo, para eles já não há mais condenação. Porque o Espírito da vida os livrou do espírito do pecado e da morte. Não precisa ter medo de Apocalipse. Mesmo quando as visões aqui chega a nos arrupiar, né? Assombrar. Por mais que a tribulação ainda ela seja diretamente aos não crentes, mas os crentes passarão por ela também. Cristo diz lá que quando há o clamor, lá no versículo 10 do capítulo 6, o clamor dos santos nos céus, Jesus, o Cordeiro, responde a eles dizendo: calma que ainda não deu o tempo dos seus conservos serem acrescentados, ou seja, muitos outros ainda haveriam de ser acrescentados. Eles estavam sendo selados, lembra? Os 144 mil sendo selados. São aqueles que morrerão, a igreja triunfante, a igreja que tem a marca do Senhor. Às vezes a gente fica muito com a ideia da marca da besta, mas a gente esquece que tem aqueles que têm a marca do Senhor na fronte. Aqueles que têm a marca do Senhor não serão marcados pela besta. Tudo bem até aqui, gente? Exatamente. Mas aquela oração nossa
Ele é como se fosse o Google Tradutor aí, né? O Espírito Santo é o Google Tradutor. A gente traduz, a gente ora, o Espírito Santo converte aquela oração de maneira aceitável a Deus, porque a gente não sabe orar como convém, e isso é entregue diante do altar do Senhor. Mas as orações são importantes. Sem oração não dá, gente. Sem oração, sem clamor pela justiça divina, não pela justiça humana. Lembra que os que estão, inclusive nos céus, eles oram pela justiça divina. Finalzinho de Romanos capítulo 8, também, se eu não me engano, Paulo fala, a ele pertence a ira, porque ele diz, a mim é a vingança. Deus dizendo, a mim é a vingança. O nosso senso de justiça, ele é falho. A justiça não é inserida por nossas forças. É o nosso clamor que é colocado diante de Deus. Por isso até mesmo o Espírito é aquele conversor dessa oração, porque às vezes a gente clama a Deus de acordo com a nossa justiça. Mas o Espírito Santo vai transformar aquilo de maneira agradável, santa, para que seja compreendida por Deus e aceitável diante de Deus, na verdade. Por isso que as orações, elas são queimadas e elas sobem como fumaça. Essa fumaça aqui é aceitável. Depois a gente vai ver mais para frente em Apocalipse, há uma fumaça que ela é rejeitada diante do altar. Fala, seu Renan. Fala que no mundo o quê? Isso. Tem que falar para ele ler um pouquinho mais a Bíblia. Tá faltando ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Que lá ele vai ver que o crente sofre perseguição sim. E está faltando ele encarnar isso na vida dele. E nós, né? Se a gente sente que está tudo bem, a gente precisa encarnar mais o ensino de Cristo nas nossas vidas. Se a gente não enfrenta represália nenhuma... Exatamente. Mas há sim. Olha lá, versículo 4. Rapaz, uma hora passa rápido demais, né, gente? Da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Isso aqui, veja que a gente já viu isso aqui lá no capítulo 5, versículo 8, que diz lá, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouros cheias de incenso, que são as orações dos santos. As ideias vão sendo repetidas, tá? Isso vai sendo intensificado. Essa fumaça é uma fumaça aceitável. Nós temos um contraste, por exemplo, se a gente olha para Apocalipse capítulo 14, versículo 11, nós temos a fumaça do tormento. A fumaça do tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. É uma fumaça perversa. Há uma fumaça que não se torna aceitável diante de Deus, que é a devoção daqueles que estão ali alinhados com a besta, com a Babilônia. E daqueles que pensam adorar a Cristo, mas estão adorando a besta. Lembra que dentro das 7 igrejas da Ásia Menor, tinham uns que estavam lá, mas que seguiam Jezabel, seguiam os nicolaítas. O exercício de disciplina do Senhor é tanto para aqueles que explicitamente se dobram diante da Babilônia, quanto aqueles que estão dentro das reuniões dos santos
mas que o coração está na Babilônia. Aqueles que pensam adorar a Cristo estão adorando ao anticristo. E a gente já viu algumas características de como o sistema anticristo se apresenta, e nós vamos vendo, ainda cada vez mais. É todo aquele ideal que se coloca como uma esperança, lembram-se? Porque Cristo é a esperança. O que o anticristo faz? Tenta ser igual. Então ele vai aparentar esperança. Ele vai dizer, a salvação está naquilo que eu apresento para vocês. Esse sistema aqui é ideal. Se devotem a ele. É a ideia anticristo, do anticristo. Tá? Então essa fumaça, veja só, essa conversão dos nossos clamores em um aroma aceitável diante de Deus. Olha que mensagem maravilhosa, meus irmãos. A gente não negligencia a oração. Às vezes, nós estamos aqui e a gente não percebe como essas orações surtem efeito. Por que a gente está orando tanto e a gente não vê o resultado das orações? Porque a gente quer percebê-la com os olhos humanos. A gente não consegue sentir o aroma suave dela chegando ali, metaforicamente, ao nariz de Deus. Mas chega. Se há uma certeza que nós temos é que chega, ainda que humanamente falando não consigamos perceber um resultado das nossas orações aqui, até que morramos. Mas isso não deve fazer com que deixemos de orar e de confiar que as nossas orações cheguem ao trono de Deus, porque chegam. Muitas orações a gente já conseguiu desfrutar do resultado delas, porque Deus é gracioso, é bondoso, e ainda nas nossas falhas, na nossa limitação, na nossa mediocridade, Ele nos dá a graça de experimentar, né? Quantas, né? Mas muitas delas não. Mas saibamos que no final das contas, todo o exercício de destruição do mal é em resposta à oração dos santos. Porque esse incenso, nele será jogado um fogo, e isso será atirado à terra. Fala, meu irmão. Pastor, uma coisa interessante, muitas das orações que a gente faz já foram atendidas. Sim. A questão é que Deus pede para a gente ter fé. Porque assim, eu quero alívio, eu quero alegria, eu quero felicidade, isso já está posto. Já está garantido, né? Então, assim, o que a gente precisa pedir a Deus? Que Deus nos dê fé. Porque quando a gente tem fé, as coisas já foram atendidas. É a confiança nele. Então, às vezes, a gente está pedindo de forma errada. Está pedindo uma coisa que já foi dada. A gente não está enxergando aquilo que foi dado, não falta de fé. É isso mesmo. Muitas coisas já estão estabelecidas, né? Já foram estabelecidas e nada nem ninguém arranca. É por isso que a gente não precisa ter medo de Apocalipse, porque nós temos uma garantia, que é o selo. Lembra que Deus não permite que todas as coisas sejam destruídas antes que os seus sejam selados? Lá no interlúdio dos 144.000, que nós vimos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar, o fogo do sacrifício. O sacrifício, ele era realizado, e aí o fogo desse sacrifício, ele era posto dentro do incensário, para que essa fumaça subisse. Aqui também, da mesma forma, por isso que ele vincula aqui o imaginário aqui dentro dessa revelação, é que as orações assemelham-se ou estão estreitamente conectadas com os sacrifícios. Esse é o nosso sacrifício. Quando Paulo diz lá no início do capítulo 12 de Romanos, de entregarmos-nos como sacrifícios vivos, essa é a ideia de entrega plena diante do Senhor, em oração, em exercício espiritual. Ele lançou, coloca o fogo dentro do incensário e lança, ou seja, as orações, isso é posto o fogo, a fumaça sobe e eles lançam ali o que seria as cinzas que sobram dentro do incensário como uma resposta de Deus às orações dos santos. As orações dos santos na terra, mas também ao clamor dos santos nos céus.
Ó Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue derramado? E houve trovões e vozes, relâmpagos e terremotos. Faz alusão lá à teofania de Deus, lá no Monte Sinai, Êxodo capítulo 19, versículo 16, que quando Deus se revela a Moisés e há todos esses estrondos. Ideia já repetida. Lembram-se, isso já foi visto. A revelação de Deus, do poderoso, já o anúncio ali do dia do Senhor, da chegada do dia do Senhor, vem com estrondos, trovões, relâmpagos, é Deus revelando-se de maneira exponencial e maravilhosa. Agora nós teremos então a entrada do ciclo, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então pensamos nesses, imagina aí, os 7 anjos ali ao redor do trono, e há todo esse ritual sacrificial das orações sendo colocadas dentro do incensário e fogo por um outro anjo sendo inseridos, e aqueles anjos então, vamos pensar aí numa imagem militar aí, né, não? Eles se preparando para tocar a trombeta, até porque a ideia de trombeta ela remete a diversos símbolos no Antigo Testamento, entre eles o de militar, a ideia militar. Josué, quando rodeia ali a Jericó por 7 vezes, na 7ª vez ele toca a trombeta, porque o povo iria ali militarmente tomar Jerusalém. Então a ideia militar está aqui no toque da trombeta, a ideia de festividade está no toque da trombeta, a ideia de adoração e de preparo para o fim está no toque da trombeta, da adoração a Deus. Algumas ideias aqui, especialmente essa ideia de adoração ali, também ao anseio militar, está vinculada, embora nós saibamos que Deus não realiza a sua justiça de maneira militar, mas de maneira sacrificial. Mas a ideia está embutida aqui. Aí nós vamos agora para o início dos ciclos, que são as coisas que acontecem na terra. Não literalmente, lembram-se? Não literalmente. Mas essas ideias devem nos elevar a estes símbolos, essas metáforas, essa imagética toda hebraica deve nos levar à imaginação daquilo que será restaurado de fato e de verdade. Aqui está se dando início à destruição de todo o mal. Porque para que a Nova Jerusalém encontre um lugar para estabelecer-se, neste lugar não pode haver resquícios mínimos de qualquer mal, porque na Nova Jerusalém não haverá dor, lágrima, sofrimento, luto, realidade do pecado não haverá, porque tudo isso já foi com os anjos malignos, com Satanás e suas bestas, e o dragão e a Babilônia jogados e lançados ao lago de enxofre e fogo. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra. Aqui terra não no sentido de globo, de mundo, tá? No sentido de solo. Porque perceba que a primeira 1/3 parte são dos elementos aqui de solo, de árvores. Tá? Então aqui terra é no sentido mais de solo mesmo. Porque depois haverá ali a 1/3 parte dos mares e tudo mais. Foi queimada a 1/3 parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Faz alusão aqui à 7ª praga do Egito. Se você for lá eu deixei aqui o texto, Êxodo capítulo 9, versículos 22 a 25. Faz alusão ali àquela praga que vem para... As pragas ou os sinais lançados por Deus ali no Egito, para qual objetivo foi? Vamos retomar essa ideia, para que isso não se perca
não se perca na nossa compreensão do Apocalipse também. Foi para mostrar para o Egito que ele não é soberano, não é, Sr. Fernando? Mostrar que Deus é soberano e para que o Egito libertasse o povo, para que o povo pudesse livremente adorar a Deus, para que o povo pudesse festejar a presença de Deus. Lembra que o pedido de Moisés e de Arão ali, os primeiros pedidos são para que o povo fosse para o deserto, para quê? Para festejar diante da presença de Deus? Como consequência virá a terra prometida, mas a primeira libertação do império do mal é para que o povo adore plenamente e festeje diante da presença de Deus. Isso tem que estar na nossa mente, porque é essa mesma ideia que é aplicada. Ou seja, estes sinais lançados sobre a terra é para que haja libertação, um apartar-se do povo santo de todo o mal, ainda que o povo santo aqui sofra também com as consequências disso, dessas tribulações, mas que no final das contas estarão ao trono, diante do trono do Senhor. Então essa terça parte é uma destruição parcial. Lá depois com as 7 taças, os 7 flagelos, isso será definitivo no final. Mas aqui o que nós percebemos então, conforme nós já temos estudado, é esse exercício de disciplina para aqueles que são adoradores da besta, do dragão e se rendem à Babilônia e ao anticristo. Vejam tudo isso como era Faraó, para que Faraó houvesse percebido isso lá e dito, ok, esse Deus não há como competir com ele, vão. Mas o que há lá? Faraó cada vez mais, ele tanto endurece-se a si mesmo quanto Deus o endurece. Há um duplo motor ali, porque ao mesmo tempo que Deus endurece o coração de Faraó, ele endurece o coração de Faraó, porque Faraó é rebelde por si mesmo e endurece-se a si mesmo. Isso é o paradoxo divino, né? Paradoxo divino da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. Muitas vezes a gente não consegue explicar com palavras muito bem inteligíveis, mas o que a gente sabe é que Deus é soberano sobre todas as coisas e o homem ainda assim é responsável pelas suas condutas e pelas suas escolhas. Tá? Pelas consequências das suas escolhas. É para que aqueles que se devotam à Babilônia percebam o que está acontecendo e se arrependam. Se arrependam. Os elementos naturais aqui vão começar a ser destruídos. Nesse primeiro momento, nós temos ali o solo e a vegetação. Agora, na segunda trombeta, o segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Lembram-se do Êxodo? O mar se tornando como que sangue? Vendo a ideia? Isso não é uma linguagem estranha àquele povo que está ouvindo, e não deve ser a nós também. Porque tem Apocalipse tem uma linguagem inacessível, um código que nós precisamos de algo sobrenatural para poder compreender. Nós já temos esse algo sobrenatural que nós podemos entender, a ação do Espírito Santo. E mais, nós temos o algo ordinário e comum que nos faz entender, que é ordinário e comum no sentido que está aqui, a palavra de Deus, não que é menos importante ou menor, ou não tenha, é insignificante, não. Mas é algo ordinário, algo revelado que todos nós temos acesso aqui, mas há o poder sobrenatural do Espírito Santo. Então essa linguagem também, uma vez que nós já as temos descritas dentro do ideal do Antigo Testamento, e o poder do Espírito Santo para perscrutar, e nós somos bons leitores da Bíblia, né? Isso não deve ser estranho a nós. Não precisamos de nenhuma calculadora oculta para descobrir o que está acontecendo aqui, né? Não. Essa imagem de montanha em fogo
ela remete ali a Jeremias. Olha só, vamos perceber como que as ideias já estão dentro daquilo que faz parte da cultura hebraica. Jeremias capítulo 51, e aqui fala propriamente a Babilônia, ao exílio babilônico lá do Antigo Testamento. Versículo 35, Jeremias capítulo 51, versículo 35, é um juízo à Babilônia. Diz assim: a violência que se me fez a mim e a minha carne caia sobre a Babilônia, diga a moradora de Sião, o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia, diga Jerusalém. É a palavra de juízo, mas não é esse texto aqui não. Tem um texto que fala propriamente sobre a montanha, uma montanha em chamas. Coloquei o texto errado aqui. Mas está dentro desse capítulo 51 que fala aí sobre o juízo à Babilônia, tá? Depois eu retifico e coloco lá o texto a vocês. É uma palavra de disciplina e de juízo à Babilônia lá dos tempos do profeta Jeremias, que é retomada aqui numa palavra de juízo e disciplina à Babilônia, que é Roma, no primeiro século. E que deve ser uma palavra de disciplina a todos os impérios que se colocam como soberanos nos nossos tempos. Ela foi atirada e parte do mar se torna como que sangue, e morre então a terça parte da criação que tinha vida, ali existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Isso aqui é uma palavra de ameaça muito forte a Roma. Por quê? Porque a 51:25. Lê aí, Simone Nonato, por gentileza. Eis que sou contra ti ao monte que destróis, diz o Senhor. Destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti, te revolverei das rochas, farei de ti um monte em chão. Isso, 25. Muito bom, obrigado. Exatamente esse texto aí que fala dessa montanha em chamas que serve como um próprio juízo àquilo que a Babilônia tenta estabelecer como seu poderio. Montanhas têm ali o símbolo de poder. Cidades que eram construídas em cima dos montes eram como que cidades impenetráveis, mas Deus revolve-as a chamas de fogo. Aquilo que é segurança para ela se tornará como a sua própria ruína. E olha como isso faz sentido. Dentro da logística romana, o mar é o que há de mais importante, porque as rotas comerciais, aquilo que vem, que vai, que sai, que chega pelo mar. Tudo aquilo que faz parte do comércio, inclusive os alimentos. E aí quando não apenas o mar se torna como que intragável, mas as próprias embarcações são destruídas. Roma, você não é soberana. Pelo contrário, você se assenta sobre o seu monte, pensando ser inacessível, mas eu tornarei isso como chamas, e essa chama será lançada no mar que destruirá a sua segurança nos mares. E as suas embarcações serão destruídas. Da mesma forma que Deus, por meio de Moisés e Arão, falou ao faraó: você não é soberano, você pensa ser poderoso, mas o seu poder será tragado pelos mares. Lá o exército, quando vai passar pelo Mar Vermelho, ele é consumido. João, por meio da revelação dada por Cristo Jesus, está dizendo: Babilônia, você não é soberana. Você será tragada pelo seu próprio poder em uma montanha em chamas e será destruída, tomada pelos mares, a sua segurança. Você não é soberana. Uma palavra de ameaça muito forte ao sistema romano. Porque sistemas humanos, por mais efetivos que sejam talvez aqui, nenhum se assemelha
ao reino de Deus. Não nos devotemos a quaisquer sistemas humanos que tenhamos diante de nós. Nenhum, porque se nós nos devotamos aos sistemas humanos, somos aqueles que servem a Cristo, ou melhor, aqueles que pensam servir a Cristo, servindo ao dragão. Qualquer, pense em qualquer um. Se a gente se dobra perante os sistemas humanos, estamos nos dobrando à Babilônia. E estamos pensando servir a Cristo, mas a disciplina vem para nos trazer arrependimento. Apocalipse é um livro que nos mostra se nós estamos com os nossos pensamentos nos lugares errados e nos arrependermos e nos devotarmos àquele que é o único merecedor do nosso dobrar de joelhos. Tudo bem até aqui? Tudo bem? As calamidades, o caos da disciplina vindo a alcançar. Não significa que isso acontecerá literalmente. Essas coisas acontecerão literalmente. Está dizendo que a destruição do mal será terrível e que o mal não suportará. O terceiro anjo, versículo 10, tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Veja que sempre a linguagem de fogo está aqui, né? Ali Saraiva e fogo na primeira, montanhas de fogo na segunda, estrela que cai como fogo na terceira, porque o fogo tem um elemento, o quê? Quando a gente pensa, por exemplo, na purificação ali já falei, purificação, né, meus irmãos? De purificar a criação de todo o mal que nele existe. Purificação e as duas faces do fogo. Destruição, certamente, porque quando a gente joga uma pedra preciosa envolta em detritos que não são preciosos no fogo, o que acontece? Com os detritos são destruídos. O que acontece com a pedra preciosa? Ela é purificada. Exatamente. Linguagem de Pedro. Pedro usa isso na sua epístola, com relação à fé. A nossa perseverança, a nossa fé é como lançar